pessoal, é muito bom estar aqui novamente com vocês. Nós vamos dar continuidade à nossa análise sobre este livro, Mulheres Poderosas Descritas na Bíblia, que é o livro de minha autoria, e nós no último vídeo nós falamos sobre Eva. Começamos a análise do livro e falamos um pouco sobre Eva. Nós vamos precisar de um segundo momento, porque naturalmente trata-se de um personagem muito rico e tem muita coisa para se falar sobre ela. E um detalhe interessante sobre Eva não diz respeito propriamente dito propriamente aquilo que diz o livro de Gênesis, mas algo que vai além do livro de Gênesis. Eu me refiro à postura dela frente à situação que acontece. Porque o que ocorre? Eva forma um casal com Adão e eles começam a viver a sua vida. E chega um determinado momento, aquele momento que todos nós conhecemos, em que Eva conversa com a serpente a persuade a comer daquele fruto, a única coisa que eles não podiam fazer, que era comer daquele fruto, e Eva é persuadida a comer e ela acaba também dando fruto para o marido e, em função disso, eles acabam fazendo algo que não era para que eles fizessem, foi uma determinação de Deus. Então esse é um pecado de desobediência e, em função disso, uma série de consequências acontecem. A primeira delas é que Deus vai conversar com eles e tem aquela situação ali de Adão se esquivar e tal, aquela coisa toda. Vamos começar primeiro. Uma coisa interessante é observar a postura de Adão e de Eva frente ao fruto. Bom, Adão não comeu do fruto inicialmente, quem come primeiro é Eva. Mas o curioso é que Adão aceita a oferta do fruto. Ora, ele não sabia que não deveria comer? Claro que sabia. Ele não poderia simplesmente se negar a comer? Poderia. Por que ele não se nega? Ele não se nega porque o poder de persuasão de Eva certamente era um poder muito grande. Ela tinha uma capacidade de convencimento que venceu toda e qualquer resistência que poderia existir em Adão, se é que existiu alguma. Fato é que o que nos interessa é que Eva demonstrou ser uma pessoa com uma capacidade de influenciar a outra, e ela o leva a também a comer do fruto. Quando Deus chega até o jardim, o texto bíblico narra, ocorre a coisa interessante, porque eles se afastam, né? Cosem para si aventais de folha de parreira e para que eles pudessem se encontrar com Deus. Afinal de contas, na viração do dia, como diz o texto bíblico, Deus vinha conversar com eles. E aí eles se escondem. E aí tem Deus um diálogo muito interessante que Deus fala com eles assim. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Ele comeu a árvore da ciência, né, do conhecimento do bem e do mal, então ele tomou conhecimento que estava nu. Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão, olha a resposta de Adão, né? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha só, olha a postura desse rapaz aqui, né? O que ele faz? Olha, a culpa não é minha não, a culpa é dela. Coloca a culpa na mulher, né? Vira moda isso, a culpa não é minha, a culpa é da minha esposa, né? Olha que uma postura extremamente deselegante, para não dizer covarde, né? Ele não assume o seu erro, não, eu errei, eu comi. Você não comeu? Comi. Não, a mulher que o Senhor me deu, que me deu para eu comer. Quer dizer, no final ele estava dizendo que a culpa era de Deus, né? Não era dele, ele não tinha culpa alguma, a culpa era de Deus que deu a Eva companheira e por consequência a Eva deu a ele a fruta para ele comer, não é? Interessante a postura dele. E a postura da Eva? Aí, pessoal, e disse o Senhor Deus à mulher, olha que interessante,
por que fizeste isto? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante. A serpente me enganou. O que ela está falando aqui? Olha, eu não fui sábia, esperta, inteligente, competente o suficiente para não ser enganada. Ela não terceiriza a sua culpa, ela assume a sua culpa. Olha, a serpente me enganou. Eu errei. E eu comi. Simples. Adão, não, a culpa é da Eva. A culpa não é minha, não. Eva não. Eu assumo a minha culpa. Isso é muito interessante porque mostra uma postura nobre por parte de Eva e uma postura muito pouco nobre por parte de Adão. E eu, para mostrar que essa postura é vista como nobre dentro da Bíblia, eu vou chamar vocês para ler um texto muito interessante, que é um texto em que o rei Davi, ele se apaixona por uma mulher. Estou procurando aqui. Ele se apaixona por uma mulher chamada Batseba, ou Betsaba, alguma coisa assim. E então, só que ele percebe que ela era casada. Ele então não poderia definitivamente ter um relacionamento com ela, ela era casada. E o que Davi faz? Davi chama algumas pessoas, especialmente a Joabe, que era o seu grande general. E ele então, conversando com Joabe, pede ajuda a Joabe. Joabe, o que eu posso fazer e tal? E ele tem uma ideia. O texto diz assim, 2 Samuel, capítulo 11, 14 e 15. E sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe pela mão de Urias. Ele escreveu a carta dizendo, ponde Urias, que era o marido de Batseba, ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que ele seja ferido e morra. Olha só o que Davi faz, um santinho, né? Davi se apaixona pela mulher de Urias, Batseba, e ele fala, olha, Joabe, coloca Urias, que era um guerreiro valente, na região mais quente da batalha, em que o adversário está mais forte. E você vai colocar ele lá e vai deixar ele sozinho, para que ele morra. Que ele iria enfrentar diversos adversários, muitos adversários, certamente iriam matá-lo. E é o que acontece. Davi, então, toma Batseba para ser sua mulher. Só que, nós estamos falando da Bíblia, o pecado de um rei não fica oculto. E aí o profeta chamado Natã confronta Davi. Confronta Davi e conta para ele uma historinha de um homem que tinha apenas uma ovelha e de um outro homem muito rico que tinha muitas ovelhas. E esse homem muito rico vai receber visitas e, ao invés de ele pegar das muitas ovelhas que ele tem, ele vai na casa daquele homem pobre, pega a única ovelha dele para oferecer no banquete da sua casa. E aí o Natã pergunta o que deve ser feito a esse homem. Davi, como o rei também era juiz, ele fala imediatamente, esse homem é digno de morte. E Natã fala, você é esse homem, Davi. E mostra para ele a situação, o crime que ele havia cometido. Neste momento, Davi assume integralmente a sua culpa e a sua responsabilidade. Ele não chama, não, peraí. Natã, é o seguinte, eu até tenho uma culpazinha aí, mas o Joabe está enrolado no meio. O Joabe participou. O Joabe está, tem outros aí também que participaram. Eu até tenho uma culpazinha, mas olha, tem outros aí. Não, Davi não faz isso. Davi assume a sua responsabilidade. Ele honra a sua postura. Não, eu fiz. Eu sou esse homem. Eu sou digno de morte. E aí ocorre uma coisa interessantíssima. Olha só o que diz a palavra no livro de 2 Samuel 12, 12 e 13. Porque tu fizeste em oculto,
mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Quer dizer, eu vou trazer tudo à tona. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Ele assume: olha, eu pequei, não foi pecamos, não tem ninguém, sou eu. Ele assume a sua responsabilidade. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Olha que coisa interessante. Quando Davi assume o seu pecado, Deus o perdoa. Então é uma postura muito nobre, no contexto do livro bíblico. Assumir a sua própria culpa, a sua parcela de responsabilidade é nobre. E o texto mostra a postura nobre não de Adão, mas de Eva. Então, como que o autor desse livro queria desprestigiar a mulher? Como? Onde? Não tem respaldo nenhum essa afirmativa. Senão ele colocaria Eva tendo uma postura negativa, uma postura ruim, uma postura covarde. Mas não, Eva tem uma postura honrada e Adão tem uma postura covarde. Uma postura de medroso. Não foi eu, foi o outro. Né? Eu fiz, não, mas não, a culpa é da Eva, a culpa é da Eva, a culpa é da minha mulher, a minha mulher que fez. Não, Eva assume. Não, a serpente me enganou, eu não tive competência para perceber a malícia da serpente e ela me enganou. Não é? Isso é muito legal, porque a gente é de um tempo, né? Hoje talvez nem tanto, mas as pessoas falam: a culpa é da mulher, a culpa é da mulher, a culpa é da mulher, a culpa é da mulher. Mas será que é mesmo? Será que é? Não é? A Bíblia mostra que, olha, a culpa é de todos nós. Mas aí o texto termina de uma maneira bem interessante, né? O juízo é de todos. Todos erraram. A serpente errou, Adão errou e Eva errou. Como todos erraram, o juízo é sobre todos. Olha que coisa interessante. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19, diz assim: e Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também se produzirá. Comerás a erva do campo, do suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó tornarás. Esse é o juízo que coube a vida de Adão. Mas não foi esse somente para ele. Todos tiveram a sua porção. A mulher teve a sua parcela de juízo e a serpente também teve a sua parcela nesse juízo. Então, existe uma igualdade. Imagine só, se o autor do livro tivesse dito o seguinte: não, vou colocar a parcela de culpa, Adão vai ser responsabilizado. Mas Eva não, porque afinal de contas, né? Eva não sabia o que estava fazendo, não, ela sabia. Quando a gente percebe esse juízo que foi para todos, a gente percebe que o autor do texto, ele considerava Eva tão consciente quanto Adão. Não havia ali inocentes, assim, tolos. Não havia tolos, mas todos sabiam muito bem o que estavam fazendo. Olha só o juízo sobre a mulher, Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor, e a tua concepção, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Ih, rapaz, e agora, hein? Ele te dominará. Em que tempo está esse verbo? Está no futuro, né? Ele te dominará. Não é ele te domina, ou ele vai te dominar. Ele te dominará, só não sei quando que isso vai acontecer. Né? O texto está aqui. Agora, quando é que o homem vai dominar a mulher? Eu não sei. Está no futuro.
Não é? Então, é uma situação bem interessante, né? Porque o homem vive tentando dominar a mulher, mas domina? Ele acha que domina. Acha que domina. Tem um texto de um poeta americano, né, que diz que a mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Tem até um filme com esse título. E eu acho isso assim de uma... Só um poeta mesmo para perceber a sutileza disso aí, né? A mão que balança o berço é a mão que governa o mundo. Olha só. É assim, ali a mulher está dominando a mulher? Tá nada, rapaz. Tá nada. O homem domina a mulher e a mulher domina o mundo. Simples. Simples. Ela que domina tudo. Mas o sujeito está achando que está dominando a mulher dele. Tá nada. Às vezes é bom o sujeito achar que está dominando, né? Mas não domina. O tempo é futuro. Olha, você vai dominar. Você dominará. Quando? Não sei. E nem sei se isso vai acontecer algum dia, né? Porque as mulheres, nós estamos falando aqui de quê? De 2.000, 3.200, 3.300, talvez até 3.400 anos. Um texto. E aí, já falava, ó, você dominará, mas até hoje não dominou. Bom, Eva, nós terminamos por aqui. Podemos até ter muitas outras coisas a entender. O texto bíblico é um texto extremamente rico. Note que nós não falamos nada da parte simbólica. Não, nós estamos falando apenas da parte textual. Nada do que se refere à parte simbólica. Estamos abordando uma análise estritamente textual. Para nós encerrar, eu gostaria de ver se eu acho aqui para ler para vocês uma coisa bem interessante, que às vezes as pessoas passam desapercebidos. Ó, aqui achei. Gênesis capítulo 1, 28. E Deus esse pronome está no singular? Não, né? No plural. Deus os abençoou. E Deus lhes, está no singular? Plural. Lhes disse. Disse o quê? Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move na terra. Isso aqui é uma promessa. É Deus falando, olha, vocês vão fazer isso. Normalmente essa promessa é acreditada ao homem. Mas quando você vê, o que diz Gênesis 1, 28? Confere depois. E Deus os abençoou. Abençoou quem? A Adão e a Eva. Ele lhes disse. Disse o que a quem? A Adão e a Eva. Lhes é plural. Não é Deus lhe disse, não é Deus o abençoou, não, é os abençoou e lhes disse. Então o que Deus disse para os dois. Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Então, meu querido, Eva é uma mulher poderosa, não adianta a gente discutir isso, né? Tão poderosa quanto Adão. Terminamos, pelo menos por enquanto, de falar sobre ela. Eu gostaria apenas nós vamos abordar em outra questão um diálogo que existe entre Eva e Pandora. Né? Pandora é a primeira mulher do mundo mitológico grego. Foi criada por Zeus, não só por Zeus, mas a alquimia de criação de Pandora é extremamente rica. Todos os deuses participam. O nome dela é Pandora, não é à toa, né? Pan são muitos e Dora são dons, são presentes. Então Pandora chama Pandora porque ela recebe muitos presentes de todos os deuses. Nós vamos abordar em outra situação, quando nós vamos trabalhar mulheres poderosas na mitologia grega. Nós vamos trabalhar Pandora. Você vai perceber que existe um diálogo muito interessante entre a Pandora de Hesíodo e a Eva, que é descrita por Moisés. O curioso, e aí olha só o que eu vou jogar para cima de você. Moisés escreve o livro do Gênesis em mais ou menos 1400 a.C. Os mais céticos dos teólogos, aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam em nada,
fala que foi por volta do ano de 900, o ano 1000 antes de Cristo. Não importa. Hesíodo escreve os seus trabalhos, os dias e a teogonia, quando? 600 a.C. Aí eu sou obrigado a pensar, poxa, peraí, mas será que Hesíodo leu Moisés? Por que não? Perfeitamente possível. Né? Na época de Salomão, a rainha de Sabá toma conhecimento da grandeza do seu rei e vai até lá para conhecer quem é esse camarada. E não ficava pertinho não, eram milhares de quilômetros de distância. Então, é possível isso? É possível que um tenha tomado conhecimento de outro? Claro, Hesíodo pode ter lido Moisés. Olha que coisa interessante, hein? Vai ter gente que vai ficar brava comigo quando ouvir esse texto, mas é uma possibilidade. Perfeitamente. Muito possível. Não é? Mas isso aí fica para outro dia. Grande abraço, até a próxima.